Olá, vamos dar início à nossa análise de hoje. E olha, a gente vai explorar algo absolutamente fascinante. Nós vamos investigar a fundo as antigas reflexões e os padrões espirituais que estão lá, documentados nos textos de Segunda Crônicas. Sabe, muitas vezes, quando olhamos para esses textos mais antigos, rola aquele risco de passar o olho meio rápido, né? E aí a gente acaba perdendo a verdadeira essência da mensagem. Mas o material que vamos destrinchar aqui revela um mapa, quase um quebra-cabeça gigante do comportamento humano e de como acontece a resposta divina. É algo super estruturado, lógico e, o mais importante de tudo, incrivelmente aplicável. Então, bora mergulhar nessa história. Logo de cara, o nosso texto base deixa uma coisa claríssima. Os relatos de crônicas não são de jeito nenhum só historinhas antigas sobre reis e batalhas. Se a gente lê esses registros como se fossem só um diário militar ou um catálogo da realeza do passado, vamos perder completamente o foco. O que o texto realmente faz, na verdade, é documentar dados profundos sobre a própria condição humana. Ele pega esses eventos históricos e os usa como pano de fundo para mostrar algo muito maior. Ele escancara como as pessoas agem coletivamente ao longo do tempo. Bom, e isso já nos leva direto para a nossa primeira sessão, o padrão de Israel, que apresenta justamente o projeto desses ciclos espirituais. Basicamente, esse é o panorama geral, mostrando um padrão espiritual muito claro e repetitivo que o povo de Israel viveu. O que é mais fascinante aqui é ver como o texto mapeia a previsibilidade humana, sabe? É tudo dividido em 4 etapas super marcadas. Passo 1. Vitória. O povo alcança aquele sucesso, aquele triunfo tão esperado. Mas, e depois? Aí vem o passo 2. Afastamento. Naquele conforto todo que a vitória traz, o povo começa a se distanciar das próprias raízes. Claro que isso vira uma bola de neve e gera crises, o que nos empurra para o passo 3, arrependimento. É a hora que a ficha cai e acontece a mudança de atitude. E por fim, o passo 4, restauração. A ordem volta para o lugar. É literalmente um ritmo constante na história deles. Vitória, afastamento, arrependimento e restauração. Eles viveram essa montanha-russa repetidas vezes. E olha, isso ilustra de um jeito brilhante o nosso próximo ponto. Porque pensando bem, enquanto o povo estava lá preso nesse ciclo maluco de altos e baixos, o texto faz questão de enfatizar que existe uma âncora no meio de toda essa turbulência. Deus não muda. O material destaca 3 atributos que são imutáveis. Ele é o Deus que ouve, o Deus que responde e o Deus que sustenta. Ou seja, a natureza humana até flutua, feito um barco à deriva por aquelas 4 etapas, mas a natureza divina permanece 100% constante, firme e forte. Mas afinal, o que é que faz a chave virar do passo 3 para o passo 4? Como é que o povo saía do fundo do poço da crise e chegava na restauração? É o que a gente vê agora na seção 2, a postura do coração, que foca exatamente nessa mudança interna que precisa acontecer. A verdadeira vitória não tinha nada a ver com poderio militar ou força externa, mas sim com uma baita mudança do lado de dentro. Aqui a gente chega no pilar fundamental de toda essa história, direto de 2 Crônicas, capítulo 7, versículo 14. E, sinceramente, vale a pena ler isso com toda a gravidade que a frase pede. Olha só, se o meu povo se humilhar, orar, me buscar e se afastar dos seus maus caminhos, então eu ouvirei dos céus. É muito importante notar essa estrutura condicional aqui. Começa logo com um se, colocando as condições exatas para que a intervenção aconteça. Repare que o texto não fala nada sobre forjar mais espadas ou construir muros mais grossos. É puramente sobre uma reestruturação interna. Vamos quebrar isso em partes para entender tintim por tintim o que está sendo pedido. O texto dá um roteiro, tipo um passo a passo bem prático, da postura espiritual que é necessária para alcançar a tal da restauração. Primeiro, se humilhar, que é reconhecer que temos limites, né? Segundo, orar, ou seja, iniciar o canal de comunicação. Terceiro, buscar a Deus. É uma ação super intencional de focar no divino. E quarto e último, se afastar dos maus caminhos. Uma mudança prática, real, de direção. Basicamente é um checklist completo para recalibrar a postura do coração. O que nos leva a um contraste simplesmente fantástico. Dá só uma olhada. De um lado a gente tem a força do povo e a estratégia humana. Do outro, a postura do coração e a busca a Deus. A nossa fonte aponta de um jeito bem explícito que as maiores vitórias do povo, de longe, não vieram da primeira opção. A força bruta literalmente nunca foi fator decisivo nessa história toda. O verdadeiro gatilho para o sucesso estava o tempo todo ali, do outro lado. Acontecia justamente quando o povo reconhecia que precisava de algo muito maior do que eles mesmos. Mas e aí, o que acontece quando tiramos isso da teoria e testamos no mundo real? É o que vamos descobrir na seção 3,
quando faltam estratégias. Aqui a gente vai ver como enfrentar uma ameaça avassaladora, explorando aquele momento em 2 Crônicas 20, quando a capacidade humana bate no seu limite absoluto. A tensão nessa parte da narrativa vai lá no teto. O texto descreve um cenário onde o povo está de frente para uma ameaça gigante. E olha o detalhe crucial, eles não tinham estratégia suficiente para lidar com aquilo. Imagina a pressão desse momento. Ter um problema colossal batendo na porta e absolutamente nenhum plano de ação que funcione. Os recursos humanos tinham zerado, secado completamente. O lado da força e da estratégia estava vazio. Não tinha mais nada de onde tirar. E foi aí, no meio dessa ausência total de um plano militar, que a ação imediata do povo foi justamente puxar aquele roteiro de mudança interna que a gente viu agora há pouco. Passo 1. Reconhecer a necessidade dele. Eles engoliram o orgulho e admitiram que não iam dar conta do recado sozinhos. Passo 2. Decidir buscar a Deus. Gente, isso é fascinante porque, no meio daquele apagão total da capacidade humana, a decisão mais estratégica que eles podiam tomar era puramente espiritual. Eles decidiram, na prática, ativar a postura do coração. O que nos traz para o clímax da nossa análise. O que é que acontece quando o esforço humano acaba e aquele checklist interno é cumprido à risca? Chegamos na seção 4, o Deus que responde, onde a gente vai descrever o resultado externo de tudo isso. Vamos ver o efeito que dá mudar a postura interna diante de uma crise que parece não ter solução. Preste atenção nessa resposta divina direta que foi dada para um povo que já não tinha mais nenhuma carta na manga. 2 Crônicas 20, versículo 15 diz assim: Não tenham medo nem desanimem, pois a batalha não é de vocês, mas de Deus. Pense no peso e na garantia dessa frase. A resposta divina para quando a gente reconhece a própria fraqueza não é a mandar uma ingestão de força humana para lutar, mas sim a transferência completa da responsabilidade do problema. A batalha não é de vocês. Dá até para sentir o alívio gigante que essa frase traz, concorda? O texto quer deixar claro, sem sombra de dúvida, que quando nosso coração está no lugar certo, moldado pela humildade e pela busca, rola uma transferência literal. O peso de enfrentar a ameaça sai da mão humana e cai direto na intervenção divina. É aquele passo final, o fechamento com chave de ouro do padrão de Israel. A restauração não é garantida pelo nosso suor, mas pela nossa entrega. Para a gente amarrar e encerrar nossa exploração de hoje, fica uma grande provocação no ar. O que acontece quando a força humana falha e a estratégia acaba? Como podemos ver nos relatos de crônicas, esse momento de falha não é, nem de longe, o fim da linha. Na verdade, é exatamente o pré-requisito para a intervenção divina acontecer. É quando a postura do coração vira literalmente a única estratégia que importa de verdade. É uma baita reflexão para levarmos para a vida, não é verdade? Muito obrigado por acompanhar mais esta análise e a gente se vê na próxima. Até lá!